Bom dia, graça e paz. O que é fogo eterno? Fogo eterno é um lago de fogo imenso? Bom, Jesus disse em Mateus capítulo 25, versículo 41, diz assim: aos que tiver à sua direita, ele fala, bendito meu Pai, que tiver à sua esquerda, diz, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas como Judas escreveu que fogo eterno é aquele fogo que queima enquanto dura a massa que vai ser queimada, então esse fogo eterno não é aquele imenso lago que vai queimar eternamente, vai queimar enquanto existir a massa. Porque Judas disse assim, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Aí ele fala que Sodoma e Gomorra foi queimado e acabou, e fala que Sodoma também passou pelo fogo eterno, a pena do fogo eterno. Sodoma, no capítulo 1, versículo 6 e 7, né? Aí Sodoma passou pela pena do fogo eterno, Sodoma e Gomorra. Aí Jesus disse que os anjos estão preparados para o fogo eterno. Mas qual fogo eterno? Vai queimar enquanto durar, ele morreu, acabou. Porque se nós vermos, temos que entender a Bíblia e não é só gostar de uma certa parte, de alguns versículos, de alguma parte, porque ela não é de particular interpretação. Nós temos que interpretar a Bíblia do modo que está escrito aqui. Porque quem traduziu ela foi pessoas de alto conhecimento, não foi qualquer um. Então, se eu creio em Deus hoje, sei da história de Jesus Cristo, através da Bíblia e outras histórias mais, a Bíblia é a fonte que até os cientistas ficam admirados quando eles descobrem coisas bem antigas e que já está escrito na Bíblia, eles ficam admirados. Então, a Bíblia é um livro que conta realmente a verdade. E quando o apóstolo Paulo, que é considerado pelos teólogos atuais como o maior escritor, ele diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, falando de Deus, Jeová, o Criador, o Deus Altíssimo, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Então, ele tem o poder para sempre. Ele habita na luz inacessível, e ninguém viu, nenhum homem viu e nem vai ver. Esse é o único imortal. Aqui, Paulo falou assim, ele é um judeu, tem autoconhecimento. Quem sou eu para dizer algo além disso aqui? Porque Paulo foi um fariseu, conhecedor da lei, e o maior pregador que se intitulam os pregadores de hoje, dizem que ele é o maior pregador que foi, porque ele pregou para todo mundo da sua época, porque Cristo mandou pregar a toda criatura, então virá o fim. Paulo pregou a toda criatura, está escrito. E ele afirma que Deus é o único imortal. Então, quando Cristo disse em Mateus 25, capítulo 25, versículo 21, 41, aliás, ele diz que os anjos estão reservados para o fogo eterno. Por quê? Então, os anjos, entende isso aqui, que os anjos são mortais e vão queimar, ou vão para a morte eterna, né? Não é um lago de fogo que vai queimar eternamente. Os anjos vão ter a morte eterna. Aqueles anjos caídos, claro, né? Os anjos caídos. Os anjos que pecaram. Porque nós vamos lá em Gênesis, lá em Gênesis, fala que os anjos, e eu entendo que os anjos coabitaram com o ser humano e tiveram os gigantes na terra. Então, os anjos pecaram, deixaram a sua própria habitação, como Judas diz aqui, né? No versículo 6, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Quer dizer, deixaram a sua habitação e coabitaram aqui na terra com os seres humanos.
Se eu não me engano, é Gênesis capítulo 6, que fala sobre isso. E que os anjos, né, fizeram esse tipo de coisa, com a corrupção geral do gênero humano. Então, até os anjos vai para o fogo eterno, ou seja, a morte eterna, esses anjos que caíram. Assim como nós entendemos que o Deus é o único imortal, os anjos são mortais. É isso que está escrito aqui, não tem outra explicação para isso. Não adianta eu torcer o texto e querer falar outra coisa. Deus é o único imortal, como diz o apóstolo Paulo. E hoje Cristo ressuscitou para não mais morrer. Cristo é o único que morreu, ressuscitou para não mais morrer. Cristo está ao lado do Pai, ele não morre mais, porque o Pai deu a ele esse poder. Agora, qualquer outra criatura é mortal, segundo o que está escrito na palavra. Não é eu que estou dizendo, é o que está escrito. Mas eu espero que eu possa ter... eu sei que a gente nunca pensou nessa possibilidade de os anjos morrerem, mas é o que está na palavra, a gente tem que compreender e interpretar da forma que está escrito aqui, não é interpretar da forma que eu quero e que eu desejo. E tudo que eu estou dizendo nos meus vídeos é para esclarecimento, porque a minha mente abriu a respeito da verdade, porque eu fui muito tempo enganado, e sei que muitos são enganados, e creem em mentiras, porque foram enganados, e continuo ainda. Mas tudo que eu quero minha mente abriu, e quero abrir a mente daqueles que desejam refletir na palavra. Deus abençoe a todos, deixe seu comentário, seu joinha, comente, nós estamos à disposição para bater o papo. Obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus, amém.